palavra é segredos de uma vida de sucesso. Todo ser humano normal deseja ter sucesso na sua vida, não é? Sucesso na sua vida matrimonial, sucesso na sua vida profissional, sucesso na sua vida espiritual. Ninguém vive almejando fracasso ou desejando fracasso, a não ser que essa pessoa esteja adoecida, precisando de tratamento, precisando de ajuda. Mas na maior parte das vezes o ser humano deseja ter sucesso. E eu vou tratar do sucesso da vida de um homem chamado Isaac, um homem altamente bem sucedido na sua carreira, na sua vida. E eu quero falar sobre 3 segredos da vida de Isaac. O texto de Romanos, capítulo 5, versículo 20, tem uma afirmativa muito preciosa que diz: onde abundou o pecado, a graça superabundou. Onde abundou o pecado, a graça superabundou. Pensando nesse texto, é impressionante que o mesmo ambiente do pecado, o ambiente do pecado é o mesmo ambiente da graça. O que me impressiona é que no mesmo lugar onde uma coisa acontece, também acontece a outra. O ambiente do fracasso também pode ser o ambiente do sucesso. O ambiente da dor também pode ser o ambiente da cura. O ambiente da tragédia pode ser o ambiente do lugar do seu sucesso. Portanto, não se intimide com o lugar onde você está. Às vezes achamos que se o cenário mudasse, tudo mudaria. Se nós mudássemos de apartamento, a vida mudaria. E assim as pessoas estão mudando de casamento, mudando de apartamento, mudando de estilo de se vestir, mudando disto, mudando daquilo, para ver se as coisas mudam. As coisas só mudam quando a sua mentalidade mudar. Boa noite, queridos. Tem alguém aí? A gente pode participar dessa missa? Amém. A vida de um homem só muda quando sua mentalidade muda. Eu tenho batido insistentemente nesta tecla, porque ela é a chave do seu sucesso. Percebe? Onde o pecado abundou, a graça superabundou. Não há uma necessidade de mudarmos de endereço se a nossa mentalidade muda. Mudando a mentalidade, muda o destino. E é sobre a concentração deste ponto que eu quero começar a falar para você essa noite. Oremos. Doce Espírito Santo, não há nenhum motivo, não há nenhuma razão, não há nenhum sentido em estarmos aqui se Jesus não está aqui neste lugar. Aprendemos com o Mestre que sem Ele nada podemos fazer. Isso quer dizer que qualquer coisa que façamos sem Ele é igual a nada. Só há sentido neste culto se Tu estiveres aqui, Senhor Jesus. Portanto, manifesta-te na nossa experiência pessoal. Fala conosco. Dirime os conflitos. Constrói o altar dentro de nós. Que o Teu perfume seja percebido entre nós esta noite. E num culto tão especial quanto este, onde o corpo e o sangue serão discernidos, manifesta a Tua presença real entre nós. Nós não queremos mais um ritual,
não queremos mais uma ação litúrgica, nós queremos desfrutar da presença real do Senhor. Portanto, ó Deus, leva-nos além do limite do trigo e do suco, leva-nos além da aparência, que esta noite o nosso espírito comungue com o Espírito de Cristo. Isso dará sentido ao culto que te prestamos, que o culto seja agradável a ti, Senhor. Nossa alma aflita muitas vezes busca um culto para se completar, mas o culto não tem o sentido da completude do ser. O culto tem o sentido da adoração ao Senhor, e só há culto havendo a nossa entrega real e verdadeira. E esta noite queremos entregar o nosso coração diante de ti, Senhor. Que cada pedra viva reunida aqui esta noite, edificada, seja para a casa de Deus, para a habitação do Altíssimo. Portanto, fala conosco, Senhor. Do meio deste altar, fala conosco. Duas coisas, Senhor, viemos fazer aqui esta noite, e são as duas mais importantes deste culto. Viemos adorá-lo acima de tudo e acima de todos, adorá-lo com nosso louvor, adorá-lo com nossas ofertas, adorá-lo com nossa voluntariedade, adorá-lo com nossa generosidade, adorá-lo e entronizá-lo acima de tudo e de todos. Mas viemos também, ó Deus, ouvir a tua voz. Precisamos ouvi-lo, e que esta noite seja como aqueles dois discípulos caminhando no caminho de Emaús, quando a tua palavra ardia-lhes o coração. Senhor, faz arder o nosso coração esta noite com a tua palavra. Queremos recepcioná-la com toda a honra e com todo o zelo do nosso coração. A ti, pois, damos o louvor e a glória para todos sempre, e todo o povo de Deus comigo diga amém. Amém. Bendito seja Deus. Bom, a mensagem desta noite tem a ver com a história de um homem chamado Eu quero pedir que você abra a sua Bíblia aí, em algum lugar. Sim, Gênesis capítulo 26, versículo 25. Vamos falar sobre a vida de Isaac. Isaac é filho de um homem que é chamado por Deus, um homem em que Deus quebra um paradigma social, um Deus que chama um caldeu chamado Abraão para manifestar-se a ele. A ideia de Deus é construir uma nação, é ter uma nação que seja uma nação sacerdotal, homens e mulheres que se ofereçam a Deus como sacerdotes. Então ele chama Abraão do berço da Caldeia, berço da idolatria, e vai revelar o coração dele a este homem, chamando para fora de um sistema, trazendo para perto de si e revelando a este homem os seus segredos. É impressionante como Deus deseja participar da nossa vida pessoal, que a despeito de ser um Deus tão grande, majestoso como Ele é, diz o poeta que Ele se importa comigo também, a despeito de toda a glória que Ele tem. Deus é acessível, e a despeito de ter Ele um corpo celeste, contrapondo com o nosso corpo terrestre, Ele sempre encontrará uma maneira de se comunicar a nós. Falará conosco de muitas maneiras.
usando a natureza e até as circunstâncias para se comunicar a nós. Quando nossos ouvidos estão embotados, ele criará seus artifícios, e até um jumento ele usará para se comunicar a um profeta quando este profeta está embotado. Portanto, queridos, temos um Deus que tem interesse nas nossas particularidades. A segurança que eu tenho deste Deus que entende tudo e sabe tudo, é que Ele conhece tudo da minha vida, me conhece pessoalmente, me discerne no meio da multidão, sabe quem sou eu, e é possível que lá na eternidade Ele cogite do meu nome. Eu me lembro quando Ele chama Davi de seu amigo. Portanto, o interesse de Deus não é ter uma relação formal e ritual com o ser humano. Nos equivocamos quando pensamos que Deus se interessa em se relacionar conosco a partir de um culto. Ficamos na expectativa de que algo sobrenatural aconteça nesse culto para que Deus se comunique conosco. E com toda segurança eu posso te dizer uma coisa: Deus está interessado numa relação não edificante conosco. Deus ficará comigo por um culto. Deus não quer namorar você. Deus não quer ser um ficante com você. O que Deus está querendo é aliança, compromisso sério. O que Ele deseja é cumplicidade, parceria, integração total. Daí eu tenho dito para os irmãos que a experiência cristã não é admitir a existência histórica de um Cristo, nem é o assentimento intelectual da doutrina cristã. A experiência cristã se dá numa interação do meu espírito com o Espírito de Deus. E eu tenho usado a abrupta expressão, eu tenho dito que a experiência cristã é um puxão para dentro de Deus. Deus nos puxa para dentro dele e fecunda dentro de nós o seu espírito. Daí nasce uma nova criatura resultante desse divino sêmen. João chama de divina semente. Quando o divino sêmen, a divina semente fecunda o meu espírito, haverá a mortandade do primeiro Adão, aquela inclinação para o mal, e o surgimento do último Adão, Jesus Cristo, na experiência da minha vida e da sua vida. O que Deus quer é entrar dentro da nossa história e se importar conosco, se importar com a febre do menino de madrugada, se importar se você come ou não come, com que você está se alimentando, onde você está indo. Deus tem interesse particular em nós. Sabe o que é que Ele decidiu fazer? Decidiu nos tornar sua habitação. Ele mora dentro de mim. Ele não está na minha consciência religiosa, Ele está na experiência da minha vida. Eu nasci de novo, porque Ele participa agora ativamente da minha história. Ele está em mim e eu nele. A vida cristã acontece aqui. A vida cristã não acontece com nossos cultos formais. A vida cristã não acontece com uma profecia. A vida cristã começa com o nascimento de Cristo na nossa experiência. A vida cristã tem menos a ver com o nosso preconceito e muito mais com as suas regras de relacionamento com o homem. O que Deus quer é um relacionamento. Esse é o interesse de Deus em nós. Portanto, esteja você onde você estiver, vivendo você a experiência que tiver, pelo amor de Deus, não se esqueça: Deus quer fazer parte da sua história, quer entrar para valer na sua vida.
Ele deseja participar não só dos bons momentos, mas dos momentos de tristeza, de angústia, de medo, não é? Dos momentos em que você mente, que você engana. Ele não vai embora, ele esperará uma oportunidade de arrependimento, porque ele quer continuar manifestando sua graça na sua vida. E a nossa vida não acaba com o pecado. Ele deu um jeito no pecado por nós, e toda vez que o arrependimento é gerado em nós, a sua presença manifesta, ela ratifica a aliança que ele tem conosco. Como disse São Paulo para Timóteo, ainda que nós sejamos infiéis no nosso trato com ele, ele todavia será fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. A fidelidade de Deus é a alegria do nosso coração. Pode ser que em nossas estruturas humanas, com nossos arquétipos mentais arruinados, nós nos apartemos de Deus e achemos que a verdade do Evangelho não pode ser praticada por nós. Ficamos arrepiados com o Evangelho, não queremos nada com Deus, mas ainda assim Ele nos buscará onde quer que nós estejamos. Tenha certeza disso. Deus não perderá você nunca mais. Jesus disse: aqueles que o Pai me deu, exceto o filho da perdição, estava predestinado para isso, exceto ele, nenhuma ovelha que o Pai entregou a ele se perdeu em toda a história. Você não se perderá nunca, tenha certeza disso. Mas bispo, você não conhece nem minhas loucuras. Eu digo, eu não conheço suas loucuras, mas eu conheço o Deus a quem eu sirvo, amo e adoro, e eu sei que Ele não joga os seres humanos fora. Ei, nós jogamos. As pessoas não têm uma boa relação conosco, a gente isola, não é? Isola. Mas Deus não nos isolará nunca. Não dançou conforme a nossa música, não está dentro dos nossos padrões, queremos logo que desça fogo do céu para consumi-la, né? Eu sempre me espanto com essa conversa de João com Jesus, né? Mestre, se tu queres. Eles não fazem parte da nossa denominação. Se tu queres, vamos orar para que o fogo desça do céu e consuma esses incircuncisos. Deus não está nem aí para nós. Ele tem gente que não tem o mesmo sobrenome que nós. Ele tem ovelhas que nós nem as consideramos como tais. Nós montamos uma cerca e Deus não pode ser cercado. Ele é Deus e nós seres humanos. Ele ama o homem. Estava conversando com o Dr. Ricardo essa semana. Estava me lembrando, quando Deus me chamou, ninguém acreditava em mim, nem eu. E o que Deus faz na nossa vida. Eu disse para o Dr. Ricardo, estava eu e minha esposa nas Bahamas. Desculpe, eu falo tanto nas Bahamas, é um país que eu amo demais. Eu estava sentado na mesa, na casa de um embaixador. Eu fui convidado com ela para jantarmos. E quando nós chegamos, estávamos sentados e diante de nós havia um príncipe. E o embaixador nos apresentou aquele príncipe e nós comemos com ele. E eu comia e disfarçava para enxugar minha lágrima, porque eu me lembro sempre do dia em que Deus me chamou, quando eu estava também assentado numa roda, fumando um cigarro de maconha. Eu não conto com vantagem, com muita tristeza e vergonha, mas para que a glória de Deus seja compreendida, quando o Espírito Santo naquele dia me chamou e me disse: eu quero você anunciando o Evangelho e pastoreando a minha igreja. Eu não sabia muito bem o que era a igreja naquele momento. Sabia lá o que era ministério. Primeiro dia que eu cheguei na igreja, perguntei ao pastor: seu pastor, o que eu tenho que fazer aqui na igreja para ser um pastor?
Foi minha primeira conversa no primeiro dia que eu cheguei na igreja. Eu cheguei determinado pelo Espírito Santo. Eu fui chamado antes de eu nascer. Eu fui chamado antes de eu existir neste planeta. Lá na eternidade, Deus escreveu uma história linda sobre você. Deus não conhece você a partir do dia que você disse: pode entrar, Jesus. O dia que você saiu da eternidade e nasceu neste planeta, seu destino estava traçado. Deus é um Deus responsável, conhece todos os dias da sua vida. Ele nunca perdeu você de vista. Você que pensou que estava fugindo dele, mas ele nunca perdeu você, e no momento certo ele recuperou você para ele. E se você se perder de novo, diz o salmista que até com vara ele vai buscar você, mas você não se perderá, porque ele é um Deus cheio de fidelidade. A ele seja a glória para todos sempre. Uma salva de palmas a ele que não nos deixará perder. Isaac está marcado, ele é filho de Abraão, nasce deste caldeu que vai tatear a sua experiência com o Eterno, e o Eterno se mostra a ele no caminho. Este homem tem uma história de relacionamento com Deus. Quantos pais nós temos aqui? Papai e mamãe. Pode levantar sua mão, por gentileza, só para eu... é muito pai, muita mamãe, não é? Ok. Escuta uma coisa. Deus está na nossa história, criando modelos para os nossos filhos. Deus nos usará para a próxima geração. Nossa vida inspirará a próxima geração. Repita comigo a palavra legado. Escuta, querido, só haverá sentido na sua vida se você deixar um legado. Seus filhos e suas filhas estarão olhando para você. Rapazes e moças solteiros, senhores e senhoras solteiros, entendam uma coisa: a nossa vida será um farol para a próxima geração. Nossos filhos olharão para nós quando tiverem que resolver algum problema e vão tentar encontrar em nós a postura para solucionar este ou aquele problema. Veja bem o que está acontecendo. O texto de Gênesis 26, 25 fala de uma atitude tomada por Isaac. Mas a história não começa aí. Já eu vou para o texto que eu pedi que você pudesse selecionar. A história começa com uma crise nacional. Há uma seca sem precedentes. O céu não envia água. A plantação está secando. O gado está murchando, morrendo. Uma crise. Imagina uma coisa: Isaac nasce dentro de uma estrutura agropecuária, nômade, era extrativista. Isaac não era um plantador de coisas. Ele vive dentro de uma cultura extrativista, onde se consome aquilo que a terra dá, mas não tem a preocupação de plantar, não tem a preocupação de criar história num território. Não há pessoas assim que não criam histórias com nada nem com ninguém. Elas só querem passar pela vida e deixar que a vida passe. Elas não querem comprometimento. Isaac vive dentro de uma estrutura como essa, uma estrutura agropecuária, mas uma cultura nômade, sem a preocupação de fincar as suas estacas na terra. Muito bem, acostumado a esta movimentação nômade, ele encontra uma seca terrível, mas ele já viu seu pai resolver problemas. Ei, papai, deixa eu só dar uma dica para você: não esconda todos os problemas dos seus filhos, fazendo eles viverem no mundo do país, Alice no País das Maravilhas. Eles precisam saber que na vida vão enfrentar problemas. E toda vez que Abraão enfrentou um problema, Isaac estava lá, Isaac andava com ele.
Papai, ande com seu filho, mamãe, ande com sua filha, deixe ela ver como é que se resolve problemas, como é que se vive, como é que se postura na vida. Não esconda seus filhos da realidade, faça-os entender que há problemas e que eles precisam ser resolvidos. Abraão, durante toda a sua vida, enfrentou os problemas, e Isaac estava lá olhando como é que o pai ia se movimentando. O pai se movimentava e Isaac estava ali para conferir. Abraão criava uma estratégia e lá estava Isaac vendo a estratégia do pai. Abraão estava passando um legado. Primeira coisa que eu quero deixar claro na vida de Isaac é o legado que ele recebe de seu pai. Porque o que acontece? Segundo legado que ele recebe do seu pai: a crise está ali, ele precisa tomar uma decisão, é um homem treinado em tomar decisão, mas olha o que é que Isaac vai fazer. Há uma decisão a ser tomada. O que é que um homem que governa precisa fazer diante de uma seca sem precedentes? Tomar uma decisão, na cultura nômade, sair desse território e procurar em outra terra o ambiente da sua subsistência. Mas Isaac já viu como se resolve o problema. Sabe o que Isaac faz? Ao invés de levantar acampamento, ele vai falar com Deus. Meu irmão, deixe seus filhos saber que você ora. Comecei a profetizar, não é? Mamãe, mostra para as suas filhas e seus filhos como é que se resolve o problema em casa. Já tem gente ficando desconcertado aí. Não fique não, ouça Deus falar com você. Mostre em casa que a primeira coisa que se faz quando tem um problema é buscar a presença de Deus para a sua vida. Em Deus faremos proezas. Ao invés de se desesperar, ao invés de deixar o mau humor se acampar dentro de casa, vai buscar a presença de Deus e deixa os meninos verem. Quando te perguntarem: o que você está fazendo, papai? Mamãe, o que você está fazendo? Estou orando, estamos enfrentando uma grande tempestade na vida econômica da nossa casa, e a primeira coisa que temos que fazer não é correr para o agiota para pedir dinheiro. A primeira coisa a se fazer é buscar a presença de Deus. Sabe por quê, gente? Muitas pessoas hoje estão endividadas até a alma, porque ao invés de buscarem a Deus, vão buscar no agiota a solução que Deus podia dar. Falei, pronto. Tem gente que vai ficar desempregado aí, porque eu vou falar tudo. Deixe seu filho ver como é que se resolve o problema em casa. Ou tu resolve tudo no músculo. Fica aí 2 meses sem aparecer na igreja, tem alguém de olho roxo em casa. Se eu pego um bandido desse, eu vou me largar em cima. Não se resolve problemas mostrando o músculo, não se resolve problema gritando, não se resolve problemas botando gente para correr, se resolve problemas indo até a presença de Deus. Saiba de uma coisa: isto não é uma relação religiosa, é porque à medida que você se aproxima de Deus, Ele conta seus segredos para você. Abre sua Bíblia aí, por favor. Vê se confere aí com sua anotação. Salmo 25, 14. O segredo do Senhor é para os que o temem. Está aí? Está aí, está aí. Está na sua Bíblia, está escrito. O segredo do Senhor é para os que o temem, e Ele lhes fará saber a sua aliança. Queridos, Deus tem segredos revolucionários, e à medida que você se aproxima dele, você tem acesso a um território desconhecido, que é o território dos segredos de Deus. Deus coloca seus segredos dentro de nós, e à medida que eu me aproximo da luz de Deus,
Esses segredos dele que estão em nós são iluminados. Dentro de você há uma fonte inesgotável de soluções. Soluções que você nem imagina que tem, mas elas estão aí dentro de você. E à medida que você se aproxima de Deus, a tua intimidade com Deus fará com que os segredos que Ele colocou dentro de você sejam colocados para fora. E no meio da sua oração da fé, não da sua oração de medo, não no meio da sua oração de angústia, não no meio da sua lamúria, mas no meio da sua intimidade com Deus, Deus contará os seus segredos para você. E grande parte dos problemas que você for enfrentar, você terá como solução um segredo de Deus. Portanto, mostre para o seu filho como é que se faz, porque Isaac aprendeu com Abraão. Diga: Isaac aprende com Abraão. Eu vou dar o nome dos meus filhos, ele deu os seus, tá bem? Lucas, Sara, Daniel aprendem com o meu modelo. Algum de vocês deu cãibra, não conseguiu falar. Eu acho que é bobagem falar. Isaac vai a Deus e Deus diz: não sai da terra. Mas é óbvio que tem que sair. Mas o Senhor diz para Isaac: não sai da terra, fica na terra. Há coisas que para nós, usando a nossa inteligência corpórea, mental, nós tomaríamos decisões sem consultar a Deus. Mas pode ser que quando você consulta a Deus, a solução que Deus dará a este problema contraria a lógica dos seres humanos. Se Deus manda você ficar, então não saia, fique. Porque virá dessa tua atitude de obediência uma solução surpreendente. Deus diz para o Isaac: Isaac, não saia da terra, fica na terra em que eu te coloquei, não sai daí. Mudanças vão acontecer. Escuta aqui, toda palavra de Deus para nós vai gerar mudança. Eu fico pensando, há um jargão da igreja neopentecostal, tipo, Deus me falou. Na maior parte das vezes que uma pessoa quer fazer alguma coisa e não quer ser contrariada, ela diz: Deus me falou. Quando ela diz Deus me falou, aqui, você não quer mais congregar aqui, quer ir para uma outra igreja. Aí você chega aqui e diz: Bispo Renato, Deus me falou que eu tenho que ir para a igreja do Corcundinha. Não, um bairro chamado Bairro do Corcundinha. Eu queria ir para a igreja do Corcundinha, Deus falou comigo. Então, para que vem falar comigo? Assim é só um respeito, ok, shalom, vai em paz, Deus abençoe. Porque você já está com a carta marcada. Carta marcada. Você não quer ser contrariado. Aí diz para a tua mulher: meu bem, Deus me falou. É claro que ela vai ficar vendida nessa história. Eu vou me meter com Deus? Meu filho, Deus falou comigo. Pronto, você vai ficar em silêncio. Está comandado agora. Então cuidado, querido, porque quando Deus fala, mudanças vão acontecer. Se Deus fala e não acontece nada, desculpa, Deus não falou, foi coisa nenhuma. Isso aí faz parte do teu universo fantasístico. A gente quer ouvir Deus e fica arrumando história, entendeu? Forçando a natureza para... Deus falou comigo. Falou coisa nenhuma, não mudou nada na sua vida. É igual o caboquinho cai, levanta na mesma droga que caiu. Então por que caiu? Se cai no poder de Deus, tem que se levantar no poder de Deus. Cai doido, levanta maluco, não adiantou nada. Isso é uma experiência psicossomática. O cara já vem vendido para cair. Aproveitando, eu vou fazer uma faxina geral aqui. Muito bem. O destino de Isaac está agora nas mãos de Deus. Deus diz para ele: não sai. É engraçado que todos os patriarcas saíram da terra. O único patriarca que Deus não permitiu sair da terra foi Isaac.
olha que tem fome e sede. A terra está se transformando num deserto. E Deus diz: não sai. Deixe-me explicar uma outra coisa a você. Quando você começa a ficar maduro na sua fé, Deus vai levar você a ter a seguinte experiência: a cavar os seus poços. Todo sucesso gera muito trabalho. Há aqueles que querem ter sucesso de braço cruzado, jogando na loteria, jogando na loto. Ainda tem loto? Vocês que estão habituados, tem loto? Estão com medo agora de falar, né? Tá bem. Senhor, eu juro, eu dou meu dízimo se eu ganhar. O rapaz perguntou a seu pastor: pastor, eu posso entregar o meu dízimo da loteria que eu ganhei? E o pastor responde: meu filho, já errou jogando, vai errar não dizimando? Esses caboclos são pirados, não é não? Rapaz, que doidice. Eu não sei como você responderia a esta indagação. Quer saber como responderia? Não jogue na loteria, ganhe e venha me perguntar, para você ver qual seria a resposta. O Senhor diz para Abraão, para Isaac: Isaac, a solução não está em fugir, está em ficar, arregaçar as suas mangas e transformar o ambiente. Transformar o ambiente. Eu comecei dizendo para você: onde abundou o pecado, a graça superabundou. Ou seja, o mesmo território do pecado é o território da graça. O mesmo território do teu problema é o território da solução. Portanto, pare de fugir quando os problemas aparecem. Pessoas que fogem nunca serão bem-sucedidas. A sensação de não realização dominará seu destino. Sabe o que Isaac faz? O legado, parte 2. Isaac vai cavar os poços que Abraão deixou. Minha pergunta para a avó RMC: o que é que você tem deixado para seus filhos? Não estou falando de caderneta de poupança, eu estou falando do legado. O que é que você tem deixado para os seus filhos? Abraão deixou os poços e um mapa onde todos os poços que ele cavou estavam. Você tem ensinado. Pare de achar, se você acha que a solução para a educação dos teus filhos é a escolinha dominical. Quem tem que discipular os teus filhos é isso mesmo, é você, não sou eu. Traz um filho mal criado, mal educado para os professores da escolinha dominical. Eles não são mágicos, senhor. Nani, super nani. Não tem super nani aqui, querido. Aqui nós só ajudamos de alguma forma com a educação que você tem dado. A responsabilidade integral da educação dos filhos não pertence ao Estado e não pertence à igreja, pertence a cada discípulo de Jesus. Você precisa reproduzir a imagem de Cristo nos seus filhos. Entende? Não pode me culpar por isso. Deixa o menino lá uns 2 meses lá em casa, ver se não toma jeito. Eu uso a psicologia moderna sempre. É de marmelo, às vezes de goiabeira. Não dá jeito. Eu tenho lá os meninos em casa, eu usava 2 varas, uma de goiabeira e a vara da palavra. Eu dizia: decida, ou obedece a palavra ou obedece a vara de goiabeira. Dê opção a seus filhos. Eles vão ser bons meninos. É isso mesmo, psicologia moderna dá certo. Isaac vai seguir o mapa que seu pai deixou. O legado. Meus irmãos, pelo amor de Deus, pense, seus filhos estão olhando para você. A imagem de Cristo não tem que ser vista em mim, tem que ser vista em você.
Seus filhos têm que ter a imagem de Cristo em você, não é em mim. Papai é um modelo de cristão, mamãe é um modelo de cristã. Falar que eu sou um modelo de cristão é mole, eles não me veem no bastidor, só me veem aqui, vão até me confundir com Jesus. Mas eles têm que olhar para você e dizer: eu sei para onde ir, porque papai já me mostrou na experiência dele o que é que eu tenho que fazer. Papai deixou um mapa e muitos poços para eu furar. Não importa, gente, os filisteus vão estar aí para entulhar os nossos poços mesmo, né? Querem entulhar meus poços, não fazer desistir, mas pensei que vocês fossem me acompanhar. Fiquei sem graça agora. Vocês também não são mole, não aplaudem, não fazem barulho e também não me acompanham. Tá ficando a igrejinha difícil essa, hein? Eu vou já começar a gritar aqui. Queridos, está para os filisteus entulhar os teus poços, assim como está para você que cresceu, que amadureceu, parar de chorar, parar de sentar na sarjeta, ficar chorando o leite derramado, a morte da bezerra. O poço está entulhado, compadre. Pega uma picareta e vai abrir esses poços. Tome uma atitude compatível com a tua fé, com a força que Deus te dá. Meu irmão, transforme o ambiente da tragédia no ambiente de sucesso. E Deus nos chamou, diga: Deus me chamou. Encheu o meu espírito do seu espírito, para que eu me transforme num homem ou numa mulher. Quem é mulher é mulher, quem é homem é homem. Não mistura esse negócio não. Que transforma vales de Baca em manancial. Ei, esta inclinação, este pendor do Espírito está sobre você. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo transformam vales de Baca em manancial, encontram um poço entulhado e faz saltar rios de dentro deste poço. Esta aptidão está em você. Ei, alguns querem ser cheios do Espírito Santo só para fazer barulho e impressionar os outros. Por que você quer ser cheio do Espírito Santo? Porque eu quero deixar de ser um crente de terceira, e aqui se eu fizer barulho eu sou crente de primeira. Você será crente de primeira o tempo todo, porque o Espírito Santo está dentro de você, fazendo barulho, não fazendo barulho. Compreende? É isso. Oh, meu Pai do céu, o Espírito de Deus está em você. E ainda que você não faça todos os barulhos que gostaria de fazer, mas eu falo uma meia dúzia de língua miudinha. Eu queria falar um monte de idiomas juntos. Eu só sei falar raba, shuri, canta, labalé, raba, xaracalá. E não tem quem traduza, né, meu bem? Aí lascou tudo. Ei, pare de fazer barulho e vá cavar seus poços. Pare de chorar, engula seu choro. Terapia pitbull. Está com problema? Vai cavar seu poço. Você é cheio do Espírito Santo. Cada pancada que você der nesse poço entulhado, saiba de uma coisa: os anjos estarão potencializando a sua força. E quando você terminar, lá no fundo, lá no fundo, lá no fundo, lá no fundo, tem uma fonte de água viva que vai jorrar. Você não pode parar. O Espírito de Deus está sobre você. Ei, muda o paradigma, querido. O Espírito Santo não está sobre você para fazer barulho. O Espírito de Deus está sobre você para transformar vales de Baca em manancial. Jesus diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judeia e até os confins da terra. O Espírito Santo estará com você em Jerusalém, na Judeia e até os confins da terra. Ele usará você para transformar ambientes. Você é um libertador onde quer que os teus pés pousarem. O Espírito de Deus está sobre você. Nunca se perca disso. Ele levará você a fazer coisas impressionantes. Ele não chamou você para ficar miudinho, pequenininho.
Ei, Deus não pega um velador para botar debaixo da cama. Quando você se torna um velador, Deus colocará você no lugar certo para iluminar a casa toda. Deus, quando faz de você uma cidade, Ele não esconde no vale, Ele coloca essa cidade lá no alto da montanha. Lembre-se disso. Você tem se transformado numa cidade. Prepare-se, Deus colocará você no alto da montanha para ser visto por todos. Eu não quero que ninguém me conheça, então fica no bastidor. Vai procurar outro lugar, meu irmão. Estou dizendo para você que quando a glória de Deus brilha em você, não é para você ficar fazendo firula, é para você trazer toda a glória para Jesus na sua vida. Quando Deus colocar você no velador, ilumina pelo amor de Deus. Quando Deus tirar você do vale e colocar você lá no alto da montanha, pelo amor de Deus, seja uma boa cidade e traga a glória de Deus para a sua vida. Impressione as pessoas com a glória de Deus. Oh meu Deus, acho que vamos ter que transformar essa mensagem em duas. Ah, meu Pai. Eu vou terminar com uma frase e vamos desdobrar esta mensagem. Semana que vem eu vou dar continuidade a ela. Se você deseja ser livre, tem que aprender a cavar seus poços. Se você deseja ser livre, precisa aprender a cavar os seus poços. A liberdade vai requerer de você responsabilidade. E um homem responsável, uma mulher responsável, não foge só porque tem falta de água. Ela tem a certeza que Deus contará seus segredos. Eu tenho feito a seguinte distinção: comunhão e intimidade são duas coisas diferentes. Pode até ser que sejam dicionarizadas como sinônimas, mas escute. Alguém diz que tem comunhão com Deus, e eu não tenho colocado em dúvida quem quer que seja que diz que tem comunhão com Deus. Mas ter comunhão com Deus não é ter intimidade com Deus. Estamos aqui e num certo nível estamos tendo comunhão. Há amigos que nós temos um pouco mais de comunhão, mas comungamos de ideias, comungamos de paladar. Mas ter intimidade é conhecer o segredo do outro. Quando eu digo que eu tenho intimidade com Deus, isso significa eu sei o que Deus está pensando sobre isso. Eu sei o que Deus está pensando e eu vou me mover de acordo com aquilo que Deus está pensando. Eu conheço os segredos de Deus. Ele tem me contado. Setembro de 2004. Eu vim atender um pedido de um príncipe desta cidade. Vim passar uma semana aqui na cidade. E fui hospedado lá no Araçagi. Eu estava quieto. E o Espírito Santo me disse: eu quero você aqui no Maranhão. Muda para cá. Eu disse: Senhor, faz muito calor aqui. Meus planos, Jesus, são para a região sul. Eu já até comecei uma célula em Santa Catarina. Eu gosto muito daquela santinha, Jesus, me deixe para lá. Catarina foi uma boa senhora.
estragaram foi a memória dela, mas era uma boa senhora, muito misericordiosa, Dona Catarina. E o Senhor me disse: eu vou mudar os rumos desse estado. Eu lia na revista que eu assinava: Maranhão, o estado mais miserável da União. Você leu isso em 2004? Os piores índices da economia estavam sobre o Maranhão. E o Espírito Santo me disse: eu vou mudar a economia desse estado. Eu quero você lá. Eu vou mudar o perfil do estado do Maranhão. E eu quero que seus pés estejam lá. Ou aqui, não, eu estava ali no Araçagi. Eu disse: tudo bem, Senhor, tu contastes o teu segredo para mim. Eu vou obedecer a tua voz. Deus me contou um segredo. O ano passado, eu abri uma revista semanal e lá estava: Maranhão, a bola da vez da economia no país. Disse: doce Espírito, tu me contaste um segredo no ano de 2004, que no ano de 2010 ele foi revelado. Eu estava orando e o Espírito Santo me contou um segredo. Ele me disse: eu quero que os jornais noticiem o resultado da tua oração. E eu quero que você ore segundo o meu segredo. E amanhã vai sair estampado no jornal o resultado da sua oração. Eu digo: o que devo orar, Espírito Santo? Ele disse: eu quero que seja descoberto o maior carregamento de armas desse país, aqui na Baía de Guanabara. Anuncie isso na sua oração. Profetiza. E amanhã eu vou te mostrar que eu conto segredo para os homens. Eu reuni a igreja naquele domingo e disse: queridos, amanhã sairá no jornal o que nós vamos orar aqui hoje. Amanhã será descoberto o maior carregamento de contrabando de arma que esse país já viu. Vamos abrir a boca e governar por meio da boca de Deus. E aquela noite nós governamos, seguramos o timão da profecia e abrimos os nossos lábios e rasgamos o céu. Segunda-feira eu corri para as bancas e lá estava a manchete principal: a polícia descobre o maior carregamento de armas que o país já encontrou. Deus conta os seus segredos para você, querido. Seja íntimo. Não faça do Espírito Santo só o objeto da sua aventura espiritual. Alguém só quer ter comunhão com o Espírito Santo para poder contar as experiências sobrenaturais deles, entende? Não querem intimidade. Querem fazer como Simão leproso. Simão leproso convida Jesus para a festa. Ele foi curado da lepra e chama Jesus. E Jesus vai para a festa de Simão. Tudo está acontecendo. De repente entra uma moça de reputação duvidosa e gera uma convulsão dentro do ambiente, porque essa mulher quebra um vaso de alabastro e o nardo mais puro sai daquele frasco e ela começa a ungir Jesus. Logo eles começam a falar: rapaz, esse camarada, se fosse filho de Deus, saberia que essa mulher é uma mulher de reputação duvidosa. O que ela está fazendo aí ungindo Jesus? Simão chega e vai arguir com Jesus: pô, aqui na minha casa essa mulher está lavando teus pés. E Jesus diz: Simão, eu cheguei aqui por teu convite, mas desde que eu cheguei aqui tu não me honraste, Simão. Sequer mandaste lavar os meus pés, tu não me trouxeste um copo d'água. Sabe de uma coisa, queridos? Simão estava querendo tirar a onda com a presença de Jesus, porque naquele momento de reestruturação social de um leproso, ele dizia para todo mundo: está vendo aquele cara lá? É Jesus, o cara mais popular aqui da nossa região, meu amigo.
Algumas pessoas só querem ser amigas de Deus para tirar onda que é amigo de Deus, não para ser um filho eficiente. Quer conhecer o segredo de Deus para quê? Para inibir os outros? Tem alguém em pecado aqui hoje? É claro que tem. Quem não tem, atira a primeira pedra. Nessa profeciazinha de porta de cadeia, tem alguém aqui que está com dor de cabeça? É claro que tem. Caraca, um calor desse até eu tô. Tem alguém aqui com problema familiar? Claro que tem. Você está endoidou. É claro que é. Ei, vamos parar de aventura. Você está sendo cheio do Espírito Santo de Deus para marcar a sua geração, para marcar a sua família, marcar os seus amigos, para mostrar como se faz, como se é. Não, para aplaudir, aplauda direito, dando a glória ao Senhor. Aqui, vamos sair com essa lição compactada aqui. Deus não nos enche do seu Espírito para fazer barulho, nos enche para trazer a sua glória no lugar onde nós estamos. Se esta glória virar com uma meia dúzia de língua, fale. Se virar com uma profecia, muito bem. Agora, se virar com seu bom testemunho, homens cheios do Espírito Santo, bom testemunho, dão bom testemunho. Nunca se iniba por causa do carisma, porque, querido, carisma tem até alguns bandidos que sabem manipular bem, não é? Mas caráter é fruto. Só quem anda com Deus produz o caráter de Deus. Caráter de Deus não se forja, não se inventa. Caráter de Deus se tem e se manifesta. Ok? Você precisa de poder de Deus. Então, querido, Ele está aqui para transformar seus ambientes de fracasso em ambiente de sucesso. Semana que vem eu vou falar sobre as 3 atitudes que transformaram Isaac num homem de sucesso. O segredo. Tu gosta de segredo? Não gosta de segredo? Não. Se eu contasse alguns, eu ia ficar na tua mão, estava perdido, né? Não, falando sério, vou contar 3 segredos espetaculares da vida. Eu não consegui sair da introdução, tu percebeste, né? Não consegui sair da introdução, mas o corpo dessa mensagem no domingo que vem, Tiago, se prepara e duplica semana que vem, porque vai ser uma enxurrada de venda de DVD para a próxima semana. Eu espero você no próximo domingo, tá legal? Não falta não, não falta não. Chama o seu primo, aquele doido. Querido, nem os loucos erram o caminho. A palavra endireita a nossa maneira de pensar, corrige até nossos desvios mentais. Fulano é tendencioso, vai deixar de ter tendência, porque a palavra entra dentro do coração e faz uma revolução, coloca um homem torto reto, né? Poderíamos até domingo cantar aquela música bonita, né? Era um homenzinho torto, morava numa casa torta, direito. É isso aí, glória a Deus. Se você é um homenzinho torto, se você é um homenzinho torto vivendo uma vidinha torta, a palavra pode endireitar a sua maneira de pensar e de viver. Amém? A Cristo Jesus a glória para todos sempre. Amém. Bendito seja Deus. Deste ponto que eu quero começar a falar para você essa noite. Oremos. Doce Espírito Santo, não há nenhum motivo, não há nenhuma razão, não há nenhum sentido em estarmos aqui se Jesus não está aqui neste lugar. Aprendemos com o Mestre que sem Ele nada podemos fazer. Isso quer dizer que qualquer coisa que façamos sem Ele é igual a nada. Só há sentido neste culto se Tu estiveres aqui, Senhor Jesus. Portanto, manifesta-te na nossa experiência pessoal. Fala conosco. Dirime
os conflitos. Constrói o altar dentro de nós. Que o teu perfume seja percebido entre nós esta noite. E num culto tão especial quanto este, onde o corpo e o sangue serão discernidos, manifesta a tua presença real entre nós. Nós não queremos mais um ritual, não queremos mais uma ação litúrgica. Nós queremos desfrutar da presença real do Senhor. Portanto, ó Deus, leva-nos além do limite do trigo e do suco. Leva-nos além da aparência. Que esta noite o nosso espírito comungue com o Espírito de Cristo. Isso dará sentido ao culto que te prestamos. Que o culto seja agradável a ti, Senhor. Nossa alma aflita muitas vezes busca um culto para se completar, mas o culto não tem o sentido da completude do ser. O culto tem o sentido da adoração ao Senhor, e só há culto havendo a nossa entrega real e verdadeira. E esta noite queremos entregar o nosso coração diante de ti, Senhor. Que cada pedra viva reunida aqui esta noite, edificada, seja para a casa de Deus, para a habitação do Altíssimo. Portanto, fala conosco, Senhor. Do meio deste altar, fala conosco. Duas coisas, Senhor, viemos fazer aqui esta noite, e são as duas mais importantes deste culto. Viemos adorá-lo acima de tudo e acima de todos. Adorá-lo com o nosso louvor, adorá-lo com nossas ofertas, adorá-lo com nossa voluntariedade, adorá-lo com nossa generosidade, adorá-lo e entronizá-lo acima de tudo e de todos. Mas viemos também, ó Deus, ouvir a tua voz. Precisamos ouvi-lo, e que esta noite seja como aqueles dois discípulos caminhando no caminho de Emaús. Quando a tua palavra ardia-lhes o coração, Senhor, faz arder o nosso coração esta noite com a tua palavra. Queremos recepcioná-la com toda a honra e com todo o zelo do nosso coração. A ti, pois, damos o louvor e a glória para todos sempre, e todo o povo de Deus comigo diga amém. Bendito seja Deus. Se engana, ele não vai embora, ele esperará uma oportunidade de arrependimento, porque ele quer continuar manifestando sua graça na sua vida. E a nossa vida não acaba com o pecado, ele deu um jeito no pecado por nós, e toda vez que o arrependimento é gerado em nós, a sua presença manifesta, ela ratifica a aliança que ele tem conosco. Como disse São Paulo para Timóteo, ainda que nós sejamos infiéis no nosso trato com ele, ele todavia será fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. A fidelidade de Deus é a alegria do nosso coração. Pode ser que em nossas estruturas humanas, com nossos arquétipos mentais arruinados, nós nos apartemos de Deus e achemos que a verdade do Evangelho não pode ser praticada por nós. Ficamos arrepiados com o Evangelho, não queremos nada com Deus, mas ainda assim Ele nos buscará onde quer que nós estejamos. Tenha certeza disso. Deus não perderá você nunca mais. Jesus disse: aqueles que o Pai me deu, exceto o filho da perdição, estava predestinado para isso, exceto ele, nenhuma ovelha que o Pai entregou a ele se perdeu em toda a história. Você não se perderá nunca, tenha certeza disso. Mas bispo, você não conhece nem minhas loucuras. Eu digo, eu não conheço suas loucuras, mas eu conheço Deus a quem eu sirvo, amo e adoro, e eu sei que Ele não joga os seres humanos fora. Ei, nós jogamos. As pessoas não têm uma boa relação conosco, a gente isola, não é? Isola. Mas Deus não nos isolará nunca. Não dançou conforme a nossa música, não está dentro dos nossos padrões, queremos logo que desça fogo do céu para consumi-la, não é?
Eu sempre me espanto com essa conversa de João com Jesus, né? Mestre, se tu queres, eles não fazem parte da nossa denominação. Se tu queres, vamos orar, para que o fogo desça do céu e consuma esses incircuncisos. Deus não está nem aí para nós. Ele tem gente que não tem o mesmo sobrenome que nós. Ele tem ovelhas que nós nem as consideramos como tais. Nós montamos uma cerca e Deus não pode ser cercado. Ele é Deus e nós seres humanos. Ele ama o homem. Estava conversando com o Dr. Ricardo essa semana. Estava me lembrando. Quando Deus me chamou, ninguém acreditava em mim, nem eu. E o que Deus faz na nossa vida? Eu disse para o Dr. Ricardo, estava eu e minha esposa nas Bahamas. Desculpe, eu falo tanto nas Bahamas, é um país que eu amo demais. Eu estava sentado na mesa, na casa de um embaixador. Eu fui convidado com ela para jantarmos. E quando nós chegamos, estava bom. A mensagem desta noite tem a ver com a história de um homem chamado Eu quero pedir que você abra sua Bíblia aí, em algum lugar. Sim, Gênesis capítulo 26, versículo 25. Vamos falar sobre a vida de Isaac. Isaac é filho de um homem que é chamado por Deus, um homem em que Deus quebra um paradigma social, um Deus que chama um caldeu chamado Abraão para manifestar-se a ele. A ideia de Deus é construir uma nação, é ter uma nação que seja uma nação sacerdotal, homens e mulheres que se ofereçam a Deus como sacerdotes. Então ele chama Abraão do berço da Caldeia, berço da idolatria, e vai revelar o coração dele a este homem, chamando para fora de um sistema, trazendo para perto de si e revelando a este homem os seus segredos. É impressionante como Deus deseja participar da nossa vida pessoal, que a despeito de ser um Deus tão grande, majestoso como Ele é, diz o poeta que Ele se importa comigo também, a despeito de toda a glória que Ele tem. Deus é acessível, e a despeito de ter Ele um corpo celeste, contrapondo com o nosso corpo terrestre, Ele sempre encontrará uma maneira de se comunicar a nós. Falará conosco de muitas maneiras, usando a natureza e até as circunstâncias para se comunicar a nós. Quando nossos ouvidos estão embotados, Ele criará seus artifícios, e até um jumento Ele usará para se comunicar a um profeta quando este profeta está embotado. Portanto, queridos, temos um Deus que tem interesse nas nossas particularidades. A segurança que eu tenho deste Deus que entende tudo e sabe tudo é que Ele conhece tudo da minha vida, me conhece pessoalmente, me discerne no meio da multidão,
sabe quem sou eu, e é possível que lá na eternidade ele cogite do meu nome. Eu me lembro quando ele chama Davi de seu amigo. Portanto, o interesse de Deus não é ter uma relação formal e ritual com o ser humano. Nos equivocamos. O tema desta palavra é segredos de uma vida de sucesso. Todo ser humano normal deseja ter sucesso na sua vida, não é? Sucesso na sua vida matrimonial, sucesso na sua vida profissional, sucesso na sua vida espiritual. Ninguém vive almejando fracasso ou desejando fracasso, a não ser que essa pessoa esteja adoecida, precisando de tratamento, precisando de ajuda. Mas na maior parte das vezes, o ser humano deseja ter sucesso. E eu vou tratar do sucesso da vida de um homem chamado Isaac, um homem altamente bem sucedido na sua carreira, na sua vida. E eu quero falar sobre 3 segredos da vida de Isaac. O texto de Romanos, capítulo 5, versículo 20, tem uma afirmativa muito preciosa que diz: onde abundou o pecado, a graça superabundou. Onde abundou o pecado, a graça superabundou. Pensando nesse texto, é impressionante que o mesmo ambiente do pecado, o ambiente do pecado é o mesmo ambiente da graça. O que me impressiona é que no mesmo lugar onde uma coisa acontece, também acontece a outra. O ambiente do fracasso também pode ser o ambiente do sucesso. O ambiente da dor também pode ser o ambiente da cura. O ambiente da tragédia pode ser o ambiente do lugar do seu sucesso. Portanto, não se intimide com o lugar onde você está. Às vezes achamos que se o cenário mudasse, tudo mudaria. Se nós mudássemos de apartamento, a vida mudaria. E assim as pessoas estão mudando de casamento, mudando de apartamento, mudando de estilo de se vestir, mudando disto, mudando daquilo, para ver se as coisas mudam. As coisas só mudam quando a sua mentalidade mudar. Boa noite, queridos. Tem alguém aí? A gente pode participar dessa missa? Amém. A vida de um homem só muda quando sua mentalidade muda. Eu tenho batido insistentemente nesta tecla, porque ela é a chave do seu sucesso. Percebe? Onde o pecado abundou, a graça superabundou. Não há uma necessidade de mudarmos de endereço se a nossa mentalidade muda. Mudando a mentalidade, muda o destino. E é sobre a concentração. Quando pensamos que Deus se interessa em se relacionar conosco a partir de um culto. Ficamos na expectativa de que algo sobrenatural aconteça nesse culto para que Deus se comunique conosco. E com toda segurança eu posso te dizer uma coisa: Deus está interessado numa relação não de ficante conosco. Deus ficará comigo por um culto. Deus não quer namorar você. Deus não quer ser um ficante com você. O que Deus está querendo é aliança, compromisso sério. O que Ele deseja é cumplicidade, parceria, integração total.
Daí eu tenho dito para os irmãos que a experiência cristã não é admitir a existência histórica de um Cristo, nem é o assentimento intelectual da doutrina cristã. A experiência cristã se dá numa interação do meu espírito com o Espírito de Deus. E eu tenho usado a abrupta expressão, eu tenho dito que a experiência cristã é um puxão para dentro de Deus. Deus nos puxa para dentro dele e fecunda dentro de nós o seu Espírito. Daí nasce uma nova criatura, resultante desse divino sêmen. João chama de divina semente. Quando o divino sêmen, a divina semente fecunda o meu espírito, haverá a mortandade do primeiro Adão, aquela inclinação para o mal, e o surgimento do último Adão, Jesus Cristo, na experiência da minha vida e da sua vida. O que Deus quer é entrar dentro da nossa história e se importar conosco, se importar com a febre do menino de madrugada, se importar se você come ou não come, com que você está se alimentando, onde você está indo. Deus tem interesse particular em nós. Sabe o que é que Ele decidiu fazer? Decidiu nos tornar sua habitação. Ele mora dentro de mim. Ele não está na minha consciência religiosa, Ele está na experiência da minha vida. Eu nasci de novo, porque Ele participa agora ativamente da minha história. Ele está em mim e eu nele. A vida cristã acontece aqui. A vida cristã não acontece com nossos cultos formais. A vida cristã não acontece com uma profecia. A vida cristã começa com o nascimento de Cristo na nossa experiência. A vida cristã tem menos a ver com o nosso preconceito e muito mais com as suas regras de relacionamento com o homem. O que Deus quer é um relacionamento. Esse é o interesse de Deus em nós. Portanto, esteja você onde você estiver, vivendo você a experiência que tiver, pelo amor de Deus, não se esqueça, Deus quer fazer parte da sua história, quer entrar para valer na sua vida. Ele deseja participar não só dos bons momentos, mas dos momentos de tristeza, de angústia, de medo, não é? Dos momentos em que você mente, que você